Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Hoje nós vamos falar sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos do Setor Público, a Lei 14.133/2021. O que mudou? Quais são os impactos para o setor público e para as empresas fornecedoras? Arthur Cabral, a nova lei unifica muitos aspectos e é bastante moderna, não é? Dalva, as licitações de contratações públicas vinham sendo regidas pela Lei 8.666 desde 1993. Essa legislação sofria e ainda sofre inúmeras críticas. Ao longo do tempo, a Lei Geral de Licitações recebeu alguns complementos, como a Lei 12.462 de 2001, que estabeleceu o regime diferenciado de contratações, o RDC, a Lei 10.520 de 2002, que regulamentou as contratações por pregões, e ainda a Lei 13.303 de 2016, mais recente, que criou um regime de contratação diferenciado para as empresas estatais. Pois é, Arthur. Acontece que, apesar de todas essas atualizações, não foi possível modernizar os processos licitatórios de modo a deixá-los satisfatórios. Seguindo o anseio por mudanças, o Congresso Nacional, após um longo período de debates, aprovou recentemente a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, que já está em vigor. Verdade, Dalva, mas existe uma série de dúvidas e questões que surgem diante da nova legislação. Quais foram as mudanças aprovadas? Elas atendem de fato aos anseios sociais? Quais serão os impactos nos setores público e privado? É o que todos nós, Arthur, queremos saber. Até porque, nesse chamado período de transição, por até 2 anos, os gestores públicos poderão optar por utilizar as novas ou as antigas regras. Acompanhe. A chamada nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, entrou em vigor em 1º de abril. Ela substitui 3 normativos que até então tratavam do tema: a Lei Geral de Licitações, a Lei do Pregão e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações. Embora já esteja valendo desde a data da publicação, o uso da nova legislação pelas organizações públicas ainda é facultativo. Há um prazo de 2 anos para essa transição, ou seja, até 1º de abril de 2023 ainda é possível licitar sob o regime tradicional. Após essa data, após esse período de adaptação, a nova lei ela passará a ser obrigatória. Então, dessa forma, a nova lei de licitações e contratos, ela modifica, ela traz avanços ao procedimento licitatório. Além de servir para os órgãos se adaptarem às novas regras, esse prazo também se justifica por outra razão. O processo de licitação dura vários meses, às vezes mais de 1 ano, e você não poderia interromper os milhares de processos que já vinham sendo executados quando a lei foi publicada. A nova lei é fruto de um longo debate que começou em 2013 no Congresso Nacional. Além de reunir todo o aprendizado brasileiro ao longo das últimas décadas, a lei também buscou inspiração nas práticas internacionais. No geral, 5 aspectos chamam a atenção e demonstram o quanto a nova lei representa um avanço importante sobre o tema. O primeiro é o planejamento da contratação. A lei dá uma ênfase muito maior a todas aquelas atividades que vêm antes da licitação, para que os órgãos de fato façam um planejamento do que vão comprar e tenham eficiência nesse processo de escolha. O segundo aspecto é o do incentivo às compras eletrônicas. No governo federal, isso já é uma realidade desde 2005, quando nós começamos a executar o pregão eletrônico. Mas para a maioria dos municípios brasileiros, somente agora é que as licitações eletrônicas irão de fato substituir as licitações presenciais. O terceiro destaque é o maior equilíbrio entre o poder público e as empresas fornecedoras. Se o poder público deixar de pagar, por exemplo, por mais de 90 dias, a empresa passa a ter o direito de rescindir unilateralmente os seus contratos, tornando a relação mais equilibrada. Em nome de uma maior transparência, destaque também para o Portal Nacional de Contratações Públicas. Essa grande inovação da lei vai consolidar em um único site todas as licitações, atas de registro de preço e contratos firmados pelos 3 poderes e pelas 3 esferas da federação. O Brasil vai ganhar muito em transparência e também em eficiência,
porque um fornecedor, por exemplo, acessando o portal, ele vai poder se cadastrar uma única vez e a partir daí ter acesso às licitações realizadas em todo o Brasil. E claro, também merece destaque o fato de que a lei favorece uma maior profissionalização dos servidores públicos que atuam nessa área. A lei fala em planejamento estratégico, fala em gestão por competências e ela institui a figura do agente de contratação, uma espécie de gerente de projeto que vai ser responsável por coordenar todo o processo e garantir que a licitação seja bem sucedida. De fato, a nova lei de licitações avança e moderniza a temática no país. Como a gente acabou de ver, a nova lei de licitações foi aguardada com muita expectativa pelo setor público e também pelo setor privado, uma vez que as empresas são as fornecedoras das gestões. E essas mudanças estão dando o que falar entre os especialistas. Por isso, Arthur Cabral apresente aqui para a gente os convidados da edição de hoje. Então, hoje nós temos aqui a presença de duas pessoas que entendem muito bem desse assunto e vão ajudar a esclarecer muitos pontos importantes. Temos a honra de receber aqui no estúdio Keila Fonseca, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Átila Dantas, secretária adjunto municipal de administração. Sejam muito bem-vindos. Keila, Muito obrigada. Satisfação. Então, a gente pode começar aqui esse nosso bate-papo ponderando essa situação que foi antecipada no início do nosso programa. Temos duas leis convivendo e os gestores podem fazer uso de uma ou de outra. Qual é a avaliação inicial de vocês a respeito de uma legislação e de outra? Keila, Átila. É importante colocar que a aplicação da nova lei ela é imediata, né? Então, essa opção ela é bem clara. A intenção de aplicar uma ou outra é uma questão de discricionalidade e conveniência do órgão público. Na medida em que, se ele for realizar o procedimento licitatório pela Lei 8.066 ou pela nova lei, o que ele precisa colocar no edital de licitação, por exemplo, é que seguirá aquele rito legal. Agora, quanto à opção de utilizar uma legislação ou outra, isso tem variado nos órgãos. Por exemplo, a CPL da capital já editou ofício circular aos órgãos, seguindo uma orientação que tem na Advocacia Geral da União para aguardar a aplicação da nova lei quando houver uma regulamentação sobre ela, né? Já existem outros entes A federativos. regulamentação seria um decreto presidencial, é isso? Os entes federativos eles podem legislar naquilo que não for geral. Então, essa regulamentação pode tanto vir do próprio município de São Luís, nesse caso concreto, ou mesmo também do ente da União Federal, né? Agora é o seguinte, a Advocacia Geral da União, no caso dela, está aguardando apenas a regulamentação federal, né? Muito bem. Agora existem órgãos que estão aplicando independentemente da regulamentação, que entendem que já é possível utilizar. A Keila pode até trazer isso para nós, foi feita uma consulta no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e trouxe que é possível aplicação imediata, independentemente de regulamentação, não é isso? Isso, exato. Essas inovações, ela trouxe muita agilidade ao processo licitatório. Então, a tendência do gestor, exatamente por essas facilidades, é querer migrar logo para a nova regulação, a nova lei de licitações e contratos. Aumenta a publicidade, então nós, o Tribunal de Contas, nós, os órgãos de controle, nós temos a intenção de fomentar, né, a utilização dessa nova lei, porque traz realmente uma ampliação da transparência que ajuda muito o controle social e o controle externo, os controles internos, então a gente realmente fomenta a utilização. Mas isso que eu ia perguntar. Quais eram, da sua opinião, os maiores defeitos da legislação anterior, da 8666, que essa vem
melhorar ou fazer algumas modificações e há alguma divergência, né? Alguns especialistas dizem assim que não mudou tanta coisa assim. Mas quais eram os defeitos maiores da lei anterior? Então, a legislação, a 8.666, ela já não estava mais atendendo aos princípios que nos são caros, que são relevantes para a sociedade atual. A exemplo da própria transparência, da publicidade, da própria tramitação burocrática da coisa. Então, por exemplo, uma concorrência pública poderia durar 30 a 45 dias só entre a data do aviso de licitação até a data da sessão pública. Então, realmente, a gente já verificava como uma legislação burocrática e ultrapassada, que já não atendia mais aos anseios da própria sociedade e também dos poderes públicos de resolver a coisa, de ser uma legislação eficiente. Agora, realmente, o que veio com a nova legislação, que a gente pode observar, é que veio uma mescla do que já estava previsto na 10.520, que é a lei do pregão, e no regime diferenciado das contratações públicas, que também já estava em vigor, que já eram leis que já visavam isso, princípios como a oralidade, a possibilidade de abaixar o preço na própria sessão, que são os lances, né? A proposta sendo verbal, as disputas sendo online. Isso veio também muito em tela em decorrência da Covid-19. A pandemia trouxe essa realidade de que, por decreto estadual, por exemplo, no nosso estado, a gente não podia fazer reuniões públicas. Então, como fazer o procedimento licitatório se a gente não podia se reunir, né? Então, óbvio que a utilização da internet e fazer esses certames, essas licitações de forma online, veio como uma solução. E isso que a Keila acabou de comentar nos lembra algo que é muito comum de ouvir ainda. Pode ser que essa lei, inclusive a nova lei, mude esse pensamento, esse senso comum de que, puxa, é tão difícil fazer as coisas acontecerem. Na administração pública, a gente vai esbarrar na burocracia, aí a pessoa que está na gestão já diz, mas tem que abrir licitação, vai parecer que vai passar uma vida e uma solução não vai chegar. Nessa nova lei, houve aí uma mudança nas fases dos processos licitatórios que, porventura, tenha levado a essa celeridade desejada? Sim, houve a diminuição de prazos e, por exemplo, a primeira regra atual é de que os procedimentos licitatórios, em regra, devem ser feitos de forma online. Isso aumenta a quantidade de participantes, porque eles não vão ter que gastar com o deslocamento. Há também, do lugar onde ele está, ele pode participar, ou seja, o Brasil inteiro pode participar de uma licitação do interior daqui do Maranhão, daqui de São Luís. Mas nos pregões já acontecia. Isso já acontecia. Por isso que a gente viu que, como a legislação do pregão é algo mais recente, já atendia mais essa expectativa. Sim. Outra característica também para a agilidade do processo é a inversão de fases. Antes, essa inversão das fases, em que se analisa primeiro as propostas e só vai analisar a documentação da empresa que venceu a licitação, que deu o menor... Venceu não, que deu o menor lance, a melhor proposta. Mais vantajosa. Isso é se abre no RDC, né? Isso, no RDC também. Então, isso já faz o quê? Diminui a quantidade de tempo necessário para análise de toda a documentação, como era feito antigamente. Mas pegando o gancho do que Dalva começou a falar, aí eu pergunto ao Átila, tem algumas estatísticas que mostram que, a nível nacional, 40% das contratações acabavam sendo por dispensa ou inexigibilidade. O que se deve isso? Eram valores pequenos ou, de fato, os gestores públicos aproveitavam algumas brechas da lei para dar agilidade? Olha, de modo formal, tratando a questão, a dispensa ela é feita pela Lei 8.666 até o valor de R$ 17.600, no caso de valor. Aí tem uma... Se a gente for tratar uma situação dessa de bens e serviços de 17.600, é um valor pequeno. Para poder a gente trabalhar essa questão de ser feito muitas dispensas, a gente pode levar em consideração que ou está fragmentando elas, né? Por exemplo, você vai comprar
O que não é permitido por lei, a princípio, a fragmentação. A fragmentação não é permitida. Então, a quantidade de dispensas ela é razoável quando se tratar de uma pequena unidade administrativa. Por exemplo, uma Câmara de Vereadores. É possível que tenha realmente situações naturais de ocorrer uma dispensa. Mas já uma prefeitura já não é razoável uma quantidade superior de dispensas do que uma Câmara. Porque há uma necessidade de demanda muito premente, muito maior. Então, provavelmente, o que pode se especular em relação a isso é que a má conceituação quanto à definição da natureza jurídica do objeto para poder fazer essa dispensa. Na hora que verifica que, por exemplo, eu estou comprando um computador, né? Então eu vou fazer esse computador e vou comprá-lo com dispensa. Aí mais na frente você compra novamente um outro equipamento de informática. Mas não é computador, mas são da mesma natureza. São materiais de informática. Então, na medida que você vai dividindo isso, é a concepção de fragmentação, acaba que foge a ideia de planejamento, foge a ideia de aumentar a questão para fazer a licitação. Então, provavelmente, nesse caso, que pode trabalhar que está ocorrendo fragmentação. Isso acaba dando trabalho aqui para o Tribunal de Contas. Para o Tribunal de Contas. Nós temos E assunto gera para tratar aqui. Demais, e gera aí um monte de implicações, não é, Keila? Exato. Eu queria, inclusive, pontuar que eu creio que uma das coisas que a gente aponta como grande problema para a gestão pública e que gera essas contratações diretas é a ausência do planejamento, como o doutor Átila falou. Não existe, a gente sempre comenta isso, não tem como a gente fazer uma contratação pública sem um planejamento prévio. E a nova lei, ela é incisiva nesse sentido, inclusive criando fases do procedimento, sendo o primeiro a fase de planejamento. Sem esse planejamento, inevitavelmente, além da fragmentação, também vai gerar emergências, pseudo-emergências, né? Em que, na verdade, se houvesse esse planejado, aquele setor, aquele órgão, teria como solucionar, suprir, atender a necessidade pública no momento correto. Perfeitamente. Nesse caso, nós temos que já é utilizado pela União Federal, agora já está para todos os entes federativos, é a questão do estudo técnico preliminar para fazer parte do procedimento administrativo da licitação, mais o plano anual de compras, também para você definir o planejamento. O Portal Nacional de Compras Públicas, além de fazer, ele vai ser toda a situação de divulgação da licitação, de acesso a pesquisa de mercado, de você ter acesso a todas as notas fiscais, de você poder, nesse caso, divulgar o seu plano anual de compras. Também não só lá, mas no site, né, da própria prefeitura, né? Então essa questão do planejamento é muito importante. Lembrando que a nova lei de licitações, ela não abrange a todos os casos, né? Consulados fora do Brasil não atende a lei de licitações, é regulamento próprio. O Banco Central do Brasil é regulamento próprio, então ela não atende a tudo. As empresas públicas estatais têm legislação própria, né? Então a gente tem que levar em consideração que quando for ser aplicado tem que verificar isso. Mas, de qualquer modo, todas elas atendem a questão dos princípios. A questão que foi tratada até no Tribunal de Contas de buscar ter esse trabalho com a fragmentação e fazer as auditorias e tudo, tem duas situações bem interessantes. Agora, pela nova lei, o programa de integridade é incentivado e já passa a ser obrigatório a partir de certo valor da licitação, né? E para dirimir também as situações de conflitos na nova lei, já se trabalha formalmente sobre a questão da arbitragem. Então, a nova lei de licitações, ela traz modernidades jurídicas que permitem um maior controle. A gente pode falar um pouco mais dessa modernidade? Vamos mergulhar já nos próximos blocos nesses assuntos todos. A gente vai fazer agora uma rápida pausa e já tem mais negócios na pauta. Estamos de volta com mais debates sobre a nova lei de licitações.
Olha só, a nova lei vai conviver durante 2 anos, como a gente já disse aqui, com a legislação antiga, ou seja, os gestores poderão escolher utilizar as novas ou as velhas regras nos processos licitatórios. Arthur, isso é para que os gestores possam se adaptar, se adequar, não é mesmo? Exatamente, Dalva. Esse período de transição parece algo bastante prudente, mas talvez cause alguns transtornos. Então, voltamos aqui a falar com nossos convidados, a Keila Fonseca do TCE e o professor Atlas Dantas. E esse prazo de 2 anos não é um pouco longo? E é 2 anos, de 6 anos, tem até na lei. 6 anos para os municípios com menos de 20 mil habitantes. Exatamente. Então, você Não acha é muito 2 anos tempo? longo, 6 anos seria Exagerado. um pouco mais, né? Não é muito tempo. Talvez. Se a gente for levar em consideração o seguinte, olha, a gente está acostumado com, aqui em São Luís, a internet funcionando muito bem, acesso aos órgãos, né, uma estrutura que permite seguir bem o princípio da segregação das funções, que deve ser obrigatório, né? Mas se a gente for verificar no interior do estado, há uma luta muito grande, especialmente dos órgãos de controle, de que os municípios menores deem prioridade a essas atividades. Porque o corpo funcional de pessoas qualificadas para desenvolver essas atividades no interior do estado é menor. Então, se a gente for verificar que o orçamento... Então, esse tempo seria para ele se Seria adequar. razoável. É razoável. Mas o TCE vai ajudar nisso, nessa qualificação? Com certeza, é um dos papéis mais importantes do controle, da fiscalização, é o pedagógico, né? Então, nós temos uma escola superior de controle externo, em que a gente faz capacitações, eu, inclusive sou instrutora de lá, e a gente faz por vários momentos atividades pedagógicas de ensino, de tirar dúvidas. Temos também canais para consultas, né, que existem alguns gestores que podem estar consultando, inclusive a aplicação ou não aplicação da lei ou de determinado dispositivo. Agora, é importante eu ressaltar aqui que recentemente nós fomos provocados no Tribunal de Contas sobre a obrigatoriedade do pregão eletrônico. A intenção dos órgãos de controle, da rede de controle do Maranhão, do qual nós fazemos parte juntamente com a Polícia Federal, os Ministérios Público, Federal e Estadual, enfim, um conjunto, Tribunal de Contas da União, então um conjunto de órgãos que fazem parte da rede de controle, fomentou junto ao Tribunal de Contas para que houvesse uma determinação do órgão a respeito da utilização do pregão eletrônico. Na época a gente foi convidado para estar participando e eu levantei essa questão em relação às condições de municípios pequenos e a dificuldade com a internet. A questão tecnológica. A questão tecnológica, adaptação tecnológica. A estrutura então a gente vai em si dos começar a municípios. provocar aqui, né, Dala? Nossas provocações. Nós falando da questão dos municípios, que deve de fato ter muitos municípios com muita dificuldade, principalmente a questão tecnológica, né, Atila? Mas o município de São Luís está pronto agora para fazer O município isso? de São Luís está pronto. Em todos os sentidos, tanto Tá. de qualificação, de pessoas. Tem, inclusive, foram feitos 2... Então já vai adotar nova legislação? Após a Ainda regulamentação, né? Não, O Atila comentou. já finalizamos um curso de formação de gestores, já estamos finalizando, o município pela CPL está finalizando também, junto com a SEMAD e a EGEM, um curso da atualização na questão das licitações, e até que o professor é um servidor do Tribunal de Contas, né? E então essa questão de qualificação está sendo trabalhada, tem estrutura, tem tecnologia para fazer. Agora, a utilização da nova lei vai ser mediante a regulamentação. Agora, quanto à situação da utilização do pregão eletrônico a nível do Maranhão, o Tribunal de Contas fez uma grande evolução cogente no período da pandemia, né? Que é pela decisão normativa número 35 de 2020, determinou que, em regra, teria que ser licitações eletrônicas, independente da fonte de recurso. Então, todos os municípios tiveram que, independentemente da nova lei, já utilizar a versão eletrônica. Então, o que acontece? Os municípios, pelo menos aqui no Maranhão, já estão, mesmo com a sua dificuldade, um passo mais à frente para poder executar. Todos já estão fazendo no estado do Maranhão? Todos
fazendo. A questão é de acesso à internet. A justificativa que nós recebemos só que, como a gente já falou, o doutor Átilo comentou, a gente tem fomentado isso em virtude do ganha o poder público, né, com a possibilidade de maior participação, ganha a sociedade, ganha os próprios empresários, as próprias empresas. 6 anos aí fica complicado, né? Fica complicado. Então, 6 anos pode parecer, é até um prazo que ultrapassa o tempo de gestão de determinado governante. Então, talvez, de repente, aquele interesse não seja imediato, porque o prazo vence depois que eu não estiver mais aqui. A regulamentação pode mudar isso, Átila? Esse prazo? Olha, a própria lei, ela fomenta uma alternativa, tá certo? Por exemplo, ela sugere lá na parte final a situação da união e consórcio dos municípios. E a divulgação das licitações será feita naquele município que for maior, né? Então, na medida que houver essa união e consórcio, não vai chegar aos 6 anos. Vai ser a opção dos 2, né? Então, a esse fomento pela nova lei, né? Agora eu queria perguntar para vocês algo também relacionado a uma mudança que a nova lei apresentou no que diz respeito à estrutura das organizações públicas com as suas comissões. Houve uma mudança e eu quero saber de vocês se essa mudança ela é de denominação ou realmente deve ser uma mudança estrutural. No que diz respeito a comissões que eram de licitação e passam a ser de contratações com a figura de um agente, não mais o presidente de uma CPL, enfim, qual é a visão de vocês? Como membro de comissão de licitação, equipe de apoio, pregoeiro, presidente, né? Então, pregoeiro, equipe de apoio pela lei do pregão, presidente e membros pela lei do 166. Pela nova lei, a figura do agente de contratação, né? Então, aquela atividade que era colegiada, agora é definida por ele. Unificada. Agora, houve durante a votação no Congresso um apelo de quem trabalha junto aos parlamentares que mantivesse a nomenclatura pregão para quando fosse realizado um pregão, porque há um apego nessa situação. Então houve a opção do legislador aceitar. De pregão, já que é tudo eletrônico agora... O agente de contratação ele vai ter o nome de pregoeiro apenas quando ele for realizar um pregão, né? Agora, quando é que vai ter uma comissão? A lei determina que na modalidade específica, em diálogo competitivo, né? Ou como for um serviço especial, né? Aquele que não for comum, pode-se estabelecer uma comissão para isso, mas em regra trouxe uma questão para uma única pessoa e não colegiado desenvolver o trabalho. Inclusive... Desculpa, tem a questão do servidor efetivo, né? Isso. Tem que ser um servidor efetivo e tem um tempo mínimo aí de trabalho na organização, na área. Período de como chama? 3 anos, pelo menos, não é isso? Que já tem a estabilidade, são 2 anos. Isso. Agora, com essa lei, a lei do pregão, ela deixa de existir? Fica somente essa lei geral? E a lei das estatais, por exemplo? O RDC também, ela assume? Ele vai, a partir daqui a 2 anos, eles serão revogados, né? Menos a das estatais. A das estatais, continua, que é uma lei específica. Então fica essa lei geral, a 14331, e a lei das estatais. Exato. A 14331, ela abrange tudo. Isso. A RDC, os pregões e as contratações. Mas é isso? Isso. Inclusive, a própria parte da execução contratual também, não só a parte de como licitar, mas também a parte de gerir e de fiscalizar os contratos, que também é muito relevante. A gente verifica que um dos grandes piores momentos para o desvio de recurso público não é somente no momento da licitação, execução do contrato, mas na execução do contrato, ali é que a verba pública efetivamente é desviada, né? Então, houve também essa preocupação no novo regulamento, e uma das coisas que ficou muito também criticado pelos estudiosos é que antes era uma comissão, era colegiada, decisão, então ficaria mais difícil, né, a possibilidade de uma fraude, né, de conluio entre todos aqueles membros para um direcionamento, uma irregularidade. No entanto, com o pregão, com a experiência do pregão, em que não figurava mais esse órgão colegiado, mas só a figura do pregoeiro, havendo uma responsabilização específica para aquele servidor, observou-se que
ao contrário do que se imaginava, ao contrário do que se criticava. Ficou mais difícil, né, esse direcionamento, porque a responsabilização passou a ser pessoal Integral do servidor. Isso é importante porque tem um trecho da lei que não há opção de escolher para daqui a 2 anos ou 6. Que é imediato. A lei é imediato e não é uma questão de opção, é novos tipos penais que trouxeram. Então, Inclusive agora joga para o Código Penal a responsabilização, exato. né? E é a partir de agora, é 1º de abril, né? Tá valendo. Já tá valendo, né? Então, esse servidor que agora é efetivo, não pode ser mais comissionado, que é o agente de contratação, né? No caso... Mas só para esclarecer aqui, o pregoeiro ele participa desde a da parte inicial, por exemplo, tem o termo de referência, o projeto básico, que é feito na área demandante, e a partir daí, esse documento, o edital, por exemplo, do pregão, já é feito pelo pregoeiro ou é uma equipe que faz? Bem, a gente vai falar, o que a gente pode falar é do que a legislação estabelece. A legislação 10.520, ela coloca como atribuição do pregoeiro a condução do certame, a condução a partir da publicação do edital. Mas isso é o que acontece no nosso dia a dia? Infelizmente não. Na prática é um pouco diferente. A prática é diferente. Então, a gente sempre aconselha no seu órgão, na independência funcional. Você é pregoeiro, está havendo a instituição, então regulamente quem vai elaborar os editais, porque eventual vício, irregularidade, que quem produz o edital, se for o pregoeiro, ou assessoria jurídica, ou uma comissão, enfim, que fique estabelecido nesse normativo A interno. responsabilização vem a partir dessa definição. Vem a partir da definição de quem de fato efetuou. Olha, a gente vai aguardar agora um pouquinho, porque tem mais algumas inovações que a nova lei trouxe, não é, Arthur? Diversas outras, algumas bem peculiares e curiosas, e a gente vai levar essa conversa para o nosso terceiro e último bloco. A gente faz agora mais um rápido intervalo. Na volta, vamos conhecer mais sobre a nova lei de licitações. É já já. Negócios na pauta de volta. Hoje estamos falando sobre a nova lei de licitações. A legislação que começou a vigorar agora em 2021 traz algumas inovações, entre elas o Portal Nacional de Contratações e a delegação ao Código Penal para tratativas dos crimes cometidos em processos licitatórios. A gente tem agora a contribuição do defensor público Jean Nunes, que também é professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual do Maranhão. Ele explica brevemente um aspecto muito interessante da nova lei que diz respeito à responsabilidade, ao caráter social da legislação. Veja que interessante. A nova lei, preocupada e compreendendo a importância do que significa para a iniciativa privada os investimentos que o poder público realiza, ela estabeleceu marcos muito importantes no que diz respeito à contratação para a proteção e preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento nacional sustentável, à distribuição e circulação de riqueza com a redução das desigualdades sociais e regionais, cumprindo, portanto, a sua função social. Daí a preocupação que ela externa, por exemplo, com as microempresas e empresas de pequeno porte, com as pessoas egressas do sistema prisional. E olha que novidade interessante, é possível que o edital preveja, por exemplo, que a empresa a ser contratada irá destinar um percentual de suas vagas para serem preenchidas por mulheres vítimas de violência doméstica. As pessoas com deficiência também são contempladas na nova lei. Então é um conjunto de preocupações que revela a função social da contratação pública. E para falar dessas novidades, voltamos aqui a falar com nossos convidados, aquele do TCE e o Átila, da Prefeitura Municipal de São Luís. Bem, essas novidades todas, tem o portal, tem a questão da atribuição do Código Penal para responsabilização. Fale um pouco aí dessas novidades, o que vocês acharam interessante? A gente observa que a intenção do legislador é sempre trazer maior agilidade, maior celeridade e transparência nos procedimentos licitatórios, né? A gente verificou o quê? A legislação precisa se adequar a esses novos anseios, não dá para ficar tão burocrática
E a prova disso foi a inversão das fases, que a gente já falou também em relação a Em todos os processos vai ter inversão de fase? em todos os processos. Independente do valor. Agora é a regra. Mas pode haver, sim, a não inversão dessas fases, mas desde que devidamente justificado nos autos do processo. Se for trazer algum tipo de prejuízo, a divulgação primeiro das propostas, então pode haver a justificativa nos autos do processo e fazer, então, a primeira análise da habilitação. Só para a gente deixar um pouco mais didático, Dalva, né? Essa questão da inversão de fases, é você passar o processo como era antigamente, que era a questão do preço. Essa é a primeira fase. Antes da primeira fase era a documentação. A documentação, e até todas as empresas se balizarem, isso levava muito tempo, ainda leva, na verdade, que ainda é algo que se use. Uma Mas, mudança por favor. bastante forte, né? Só se analisa agora como regra, né, a documentação do vencedor. Do vencedor. O que é menos trabalho para quem trabalha com isso. Ele tinha que analisar, E é menos tinha as trabalho. impugnações, E, Arthur, é menos trabalho também para todos aqueles concorrentes. Porque nem todo mundo vai, apenas um vai levar, né? Então, demanda uma equipe inteira de uma organização, de uma empresa que, de repente, pode não vencer. Por exemplo, na lei de lista 8.066, há 2 momentos para você impetrar o recurso, né? Da fase de habilitação, que é para análise da documentação, aí dá 5 dias para poder apresentar o recurso, mais 5 dias para as contrarrazões. Mas agora na nova lei, por exemplo... Segue igual o pregão, Sim. é só no final. Sim, mas aí também os outros competidores podem impugnar a documentação. Sim, no final. No final. No final. Sim. Agora, essa questão toda me trouxe uma curiosidade, uma dúvida, que é a seguinte: vamos supor que tudo correu bem, chegou à última fase e aquele licitante vencedor chegou à fase documental e as coisas não caminharam. O que acontece a partir daí? Quem estava antes, então passa a ser a opção? Exatamente. Pode haver o caso tanto do empate, né, ou do empate ficto no caso das empresas, das micro e pequenas empresas, que aí já é uma lei anterior, a lei complementar 123, que dá esses benefícios, né, concede esses benefícios para as micro e pequenas empresas, mas caso o primeiro colocado ele não seja habilitado, então logo o segundo colocado ele é chamado para apresentar a documentação. A gente podia falar agora do diálogo competitivo, né? Pois é, isso me ocorreu aqui, porque quem está aqui acompanhando esse nosso debate já deve ter percebido que a lei, a nova lei, ela vai facilitar muitos trâmites, muitas contratações na iniciativa pública. E isso vai assemelhar muitos processos da iniciativa pública ao que ocorre na iniciativa privada, que basta ter o problema para que se busque a solução. Essas soluções serão apresentadas a partir de agora aos órgãos públicos por meio aí dos diálogos competitivos. Então a gente pode aproveitar esse momento para explicar melhor para quem nos acompanha o que são esses diálogos. E até antes disso, Dalva, a gente perguntar assim, vocês acham que essa é a maior inovação? Muita gente aponta como sendo, mas de fato é? Eu creio que não. Não. O diálogo competitivo ele já existia, né, no ambiente privado. É uma oportunidade que antes o poder público não tinha de conversar primeiramente com o mercado para negociar uma melhor solução, para que houvesse uma tratativa, né, disso. Só que para mim a grande inovação mesmo foi a agilidade no processo, a possibilidade de, por exemplo, antes o formalismo excessivo, as fases muito fragmentadas da Lei 8.666, até a forma da gente escolher a modalidade de licitação era em decorrente do valor, e agora já não é mais do valor em si, em relação à natureza do objeto, da complexidade do objeto. Então, para mim, essas foram as grandes inovações da lei. Agora, o diálogo competitivo, claro, é excelente, é uma nova oportunidade. A gente ainda vai ver como é que isso vai acontecer na prática, porque por enquanto é bem teórico, mas só a possibilidade disso a gente já vê com bons olhos. Na questão das concessões públicas, Átila, desculpa. Não, tudo bem. Na questão das concessões públicas, existiam alguns procedimentos anteriores que não estavam dentro da Lei 866, como, por exemplo, os procedimentos de manifestação de interesse, né? As PMIs, que acabavam, normalmente iniciavam os processos de concessões públicas.
Para a concessão pública, vai ser através de diálogos competitivos que vai acontecer, esses processos licitatórios? Olha, as concessões públicas elas possuem uma lei própria, tá bom? Então, qual é que tem a questão de lei própria? Ou seja, a lei das estatais, as PPPs e as leis das concessões. Sendo que a lei de licitações ela não se aplica subsidiariamente às estatais e ela se aplica subsidiariamente às concessões e às PPPs. Então, deve seguir a regra que está na lei de concessões. Colaborando a questão das inovações aqui, a outra grande inovação que eu vejo complementando o que a Keila está dizendo é a questão de transparência. À medida que você hoje, para acessar um edital, você não vai precisar ir na prefeitura. Você pode acessar tudo pela internet, no Portal Nacional de Compras. É maravilhoso, né? A questão da lei, não vai existir mais o convite, né? Concorrência absorveu tomada de preço. Tomada de preço, então, diminuiu essa estratificação, né? Agora é pregão e concorrência. Tem outros, mas em linhas gerais. E a questão do diálogo competitivo, a ideia dele é mais ou menos assim, para ficar prático, para quem está lendo, sem juridiquês. Eu tenho uma necessidade, né? Eu lanço essa necessidade ao mercado e o mercado então vai apresentar propostas de soluções. É como se ele participasse da elaboração do projeto básico, do termo de referência. É uma solução personalizada. Só solução. Ele não vai estratificar nada, não fazer uma proposta específica, ele vai dar a solução. Olha, eu quero, nas Olimpíadas, eu quero uma piscina que tenha um aspecto X, Y, Z, e aí como é que eu faço isso? Aí o mercado, as empresas vão dizer, tem essa solução, essa. Aí eu escolho a sua solução. A partir da escolha da sua solução, aí eu faço um edital de licitação com base nessa sua solução. E aí então todos os outros vão participar nessa solução escolhida. Essa primeira solução, que foi a eleita, é a solução da qual tanto a organização pública quanto a empresa X participaram nesse diálogo competitivo. E nesse momento, todos ali têm que assinar um termo de confidencialidade, porque, afinal de contas, a empresa está dando para a iniciativa pública o que há de mais precioso, que é o pulo do gato, é a expertise dela. E por isso que aquilo falou a questão que eu concordo com ela, a questão do diálogo competitivo, ele é muito importante, mas ele não é entre a solução de tudo, porque ele não é adequado para todo tipo de contratação. Ele é direcionado para inovações, sejam técnicas, sejam tecnológicas. Então, é algo que realmente, se eu sou uma unidade administrativa em que eu não tenho o meu cotidiano de contratação pública não vai envolver isso, eu não vou utilizar o diálogo competitivo tão cedo, né? Então é algo realmente de inovação que haja uma necessidade. Eu não sei, administração pública, eu não sei nem te dizer direito qual é a minha necessidade. Entendi. Eu tenho uma necessidade e eu gostaria que houvesse Vamos conversar sobre possíveis soluções. Havia uma outra questão na 866 que gerou, acho que até acordos de TCE e tudo mais, que era a questão da inexigibilidade. Parece que agora essa lei é mais clara sobre alguns serviços que dispensam a comparação, desde que eles sejam únicos, não. Como é que é essa diferença hoje do que era na lei anterior? Bem, era mais uma questão assim de interpretação, né? Ela não trouxe uma inovação de posicionamento, trouxe uma inovação de redação. Esclarecimento. Foi melhor esclarecida mesmo. Foi melhor esclarecida exposta. a situação. Porque existe o fornecedor que ele é exclusivo, ou seja, eu sou a única que vendo tal coisa. Uma coisa é exclusividade e a outra coisa é notória especialidade. Então, a notória especialidade é o que a gente chama de inexigibilidade relativa, porque eu não tenho como comparar o serviço de um ou de outro, mas não é somente eu que presto esse tipo de serviço. E a nova lei acaba sendo subjetiva a interpretação, né? Então, diminui a subjetividade agora? Não diminui a subjetividade. O que aumenta é a
aumenta a delimitação, a clareza de que eu não posso eu tenho que justificar a escolha daquele serviço, mas eu não preciso justificar por que eu escolhi aquele. Existem outros, mas aquele atende de uma forma melhor o interesse público que eu almejo satisfazer. Isso não é, repito, uma inovação legislativa, mas foi uma inovação de redação. Redacional, Isso, mas a interpretação que já era dada pelos órgãos de controle se manteve. Continua mesmo. Continua. O professor Átila tem um comentário. Essa questão de redação é muito importante, porque ela traz um conceito mais detalhado de notório saber, por exemplo, onde ela dá exemplos de que pode ser artigos, podem ser experiências de trabalho, ou seja, ela traz alguns exemplos de características de como você pode alcançar o notório saber. Mas então, os engenheiros e arquitetos reclamam muito disso, né? Porque eles dizem assim, olha, você está comparando o meu trabalho com o dele. E quer que compare pelo preço. Não pode ser assim. Além da questão de ter só um que faz, ou aquele serviço que tem a notoriedade, houve também a evolução jurisprudencial dos tribunais de contas que foi levada para a norma, como o credenciamento. Né? Ou seja, o credenciamento é uma forma de inexigibilidade que assim, você não tem, muitos podem fazer pelo mesmo preço. Você pode credenciar profissionais de saúde, né, para poder atender, né, nas suas clínicas. Você já define o preço, você define os profissionais, quantos quiserem e puderem se credenciar, e isso é considerado uma inexigibilidade. Ou seja, não só um podem, mas todos podem também no mesmo quantidade, no mesmo questão do preço. Então, a questão do credenciamento, que é o exponencialmente diferente do que aquele único que pode fazer, e o notório. Essa questão do notório, que você falou dos arquitetos, também houve uma consulta da ALEMA, né, da Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas, esse ano, sobre o caso da contratação de advogados. Né? Porque havia uma dúvida. Bem, existem o serviço jurídico, ele é considerado inexigibilidade, notório saber ou não? Porque houve uma lei do ano passado que tirou o objeto singular, a questão da singularidade, da necessidade dos contadores e dos advogados. Né? Então, o Tribunal de Contas ele manteve esse entendimento, mas ele deu nesse acórdão características que o gestor público pode tomar uma melhor decisão quanto a essa inexigibilidade, sem ser tomando a cautela de não ser responsabilizado. E pode se utilizar também, analogicamente, para os arquitetos e tal. Por que isso é importante? Porque senão pode acontecer o que se chama de apagão das canetas. O apagão das canetas o medo do órgão de controle é tão grande, É a realidade. Né? Que às vezes o gestor, ele pode ser responsabilizado até por omissão. Eu não vou assinar isso, eu tenho medo disso. Né? Então, o que acontece? Isso é uma realidade. Né? Eu já fui gestor público. Então você entende, não, olha. Então, nessa situação, quando houver dúvida, fazer a consulta do Tribunal de Contas é um bom encaminhamento. No caso dos arquitetos, pode ser feito isso também. Muito bom. Nossa, eu acho que a gente passaria aqui mais um programa. Não, eu tô aqui, horas, né? Arthur, tem coisa na minha cabeça que a gente não trouxe para cá e era importante trazer. Acho que isso aqui vai merecer um outro momento, gente. Quase uma hora conversando aqui. É verdade. Acho que dá um debate bastante forte sobre isso. Ora, nós agradecemos aqui a presença da Keila, do TCE, do professor Átila da Prefeitura Municipal de São Luís. Estamos aqui já encerrando o nosso programa. Encerrando com gostinho de quero mais. Sejam sempre muito bem-vindos, professor Átila e Keila. Podem se despedir também do nosso público. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui representando o órgão, o Tribunal de Contas, exatamente para dirimir essa ideia, né, desse terror que os órgãos de controle muitas vezes têm produzido. A ideia é realmente a gente aperfeiçoar a gestão pública, não só com o efeito, né, repressivo, mas preventivo e de orientação. Então, agradecer o espaço, a oportunidade, foi um grande prazer. Professor? Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, ser muito bem recebido, estar em participação, em comunhão com pessoas exponenciais.
né? E dizer que espero poder ter contribuído de uma maneira mais clara, mais didática para o público, para que possa acompanhar que não existe nada difícil, difícil aquilo que a gente não conhece, né? Então, espero poder ter ajudado. Excelente, ajudou sim, ajudaram, com certeza. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta, você já sabe, é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!